Fazia tempo que eu queria trazer esse episódio pra cá, porque essa é uma das minhas autoras favoritas, mas agora se proporcionou, então finalmente é a hora de eu falar e exaltar a obra da Cristina Peri Rossi nesse quadro tão querido que é o Feito por Mulher. Para quem não sabe do que eu tô falando, muitos anos atrás criei esse quadro aqui para exaltar a obra de várias escritoras que são minhas favoritas, entre tantas e tantas que escrevem infelizmente hoje em dia. Eu acho que esse canal sempre tem esse espaço para falar e ler mulheres. Eu não preciso explicar para vocês que fazem parte dessa comunidade o quão importante isso é. Dados históricos estão aí para isso. Eu já fiz também um vídeo falando da importância de ler mais mulheres, mas é uma coisa que para mim é realmente fundamental. Eu tenho aqui majoritariamente vídeos em que eu falo sobre literatura latino-americana e de mulheres, apesar de que tem também outras coisas, e o Feito por Mulher é para exaltar a obra dessas escritoras que eu acho que precisam ser mais lidas. Já falei de escritoras brasileiras, já falei de escritoras de outros países também, inclusive até mesmo da América do Norte, mas agora eu quero falar de uma dessas que eu gosto tanto e que é de um país que fica pertinho de onde eu moro, o Uruguai, um país que produz muitos escritores maravilhosos, e hoje é a vez de uma escritora que vai ganhar essa cena. E só para contextualizar para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, o quadro Feito por Mulher traz então várias indicações de obras de uma mesma autora, e eu falo nele sobre as características gerais da obra da autora e por que eu acho que ela deve ser mais lida, né? Então eu não vou me deter tanto em fazer resenha desses livros, mas dizer aquilo que constitui a escrita dessa autora e que eu acho que é maravilhoso, que vocês devem mesmo ler e conhecer. Antes de eu continuar, aquele lembrete de sempre que é muito importante. Se tu tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Dá uma olhadinha nos conteúdos que eu trago pra cá e se gostar te inscreve, porque isso faz toda a diferença pra mim. Tô aqui desse lado trazendo conteúdos pro YouTube. E claro, comenta comigo, seja no chat ao vivo, seja nos comentários abaixo do vídeo, se tu já conhecia essa autora, se tu ficou com vontade de ler, porque eu adoro trocar essa ideia nos comentários com vocês. Também dá uma conferida aqui abaixo do vídeo, na descrição, onde eu deixo os livros que eu tô mencionando sempre que possível. Vou falar da Cristina Peri Rossi de uma maneira talvez bastante apaixonada, tá? Ela é uma escritora uruguaia que tá viva ainda, já tá aí com uma idade bastante avançada, mas segue produzindo, e o que eu acho fantástico na vida pessoal dessa autora e também na sua escrita é o quanto ela consegue trazer de si. Ali entre a década de 60 e 70, no comecinho da ditadura uruguaia, ela teve que se exilar, ela era professora universitária e ela já era muito politizada na sua poesia e também em sala de aula, e ela saiu o quanto antes porque estavam chegando nas pistas dela para também prendê-la, né, e fazer alguma coisa desse tipo, a impedir que ela falasse o que ela gostava de falar. Então ela foge, vai se exilar na Espanha e desde então ela mora na Espanha. Ela nunca quis regressar porque ela dizia que já não era mais o mesmo país, já não era mais ela também, ela não ia se encontrar. Então ela vive em duas pátrias, né? A pátria mental dela, que é o Uruguai, que a formou, e esse lugar que a acolheu também, que é a Espanha. E o que eu gosto da Cristina é que ela faz uma literatura bastante diversa e uma literatura que vai trazer tanto as poesias quanto também contos e romances, e em tudo que ela faz, ela coloca ali a sua alma. Ela é uma mulher lésbica e isso é importante para entender a sua obra, porque a gente vai ver aqui muito homoafetividade e também um erotismo belíssimo nas poesias dela, mas não só. Entretanto, ela não se resume a isso, como nenhuma pessoa se resume à sua sexualidade. Então ela vai trazer várias coisas que dizem respeito à vida, à humanidade, ao amor, ao desamor, à morte, ao exílio. Ela fala muito sobre o exílio e ela não poupa ninguém. Eu já tinha lido um pouco da obra da Cristina anos atrás e eu panfletei bastante porque fiquei apaixonada. Acho que quem tá há mais tempo por aqui no YouTube, no meu canal, vai lembrar, mas eu li em 2022 um livro de contos e também li no Mujer Latina, que é um grupo de leitura e conversação em espanhol, outro livro dela, e eu fiquei fascinada. A gente consegue acessar bastante da Cristina em espanhol, tem bastante coisa na Amazon e em outros sites, mas nem tanto em português. Naquela época, ela ainda não tinha sido republicada. Ela tinha uma publicação mais antiga de um livro que eu ainda não tenho, estava meio esgotado. E aí, então, depois disso, vieram 2 livros para o Brasil,
que estavam fazendo falta mesmo. Mas naquela época que eu comecei a ler, ela realmente era só em espanhol. Então eu comentei sobre um livro de contos que tá muito fácil, muito acessível, faz parte de uma coleção incrível que é a Flash Relatos, tem livros de todos os autores possíveis de vários idiomas, mas traduzidos ao espanhol, e o legal dessa coleção é que ou os livros são gratuitos ou eles são muito baratinhos. E assim eu conheci, então, a obra da Cristina com o livro Te Adoro e Outros Relatos, que traz contos incríveis. Eu já comentei aqui em diversos vídeos, vou deixar alguns recomendados para vocês, mas naquela época eu dizia que esses contos são muito variados, e realmente ela tem contos em que ela vai pro lado da psicanálise, ela tem contos em que ela vai pro lado da epifania, tipo Clarice Lispector, ela tem contos também de amor e de coisas estranhas acontecendo entre casais, e então ela versa muito sobre coisas que não são homogêneas, não é um livro que vai ter mais do mesmo, é sempre um livro surpreendente. No caso dos contos aí, esse livro que eu tô indicando para vocês, ele tem 5 contos, e eu gosto de todos. Então é fácil de acessar, não é uma linguagem difícil. Para quem lê espanhol, tranquilíssimo. Para quem nunca leu também, eu acho que pode ser bem tranquilo de entender. Mas foi por onde eu conheci a obra da Cristina e fiquei encantada. Na sequência, eu li um outro livro dela que também ainda não está traduzido para o Brasil, que é Todo lo que no te pude decir, que mais ou menos ficaria Tudo que eu não pude te dizer. É um livro, é um romance em que a gente vai ver coisas muito esquisitas. É um livro diferenciado. Isso eu acho legal da obra da Cristina, porque ela nunca vai fazer clichês, nem na narrativa vai ser clichê. Nesse livro a gente tem uma história, mais ou menos uma história de amor, mas é um cara que trabalha num zoológico e ele vai ter uma certa relação com um macaco desse zoológico, uma coisa muito estranha que ele vai desenvolver ali, uma relação mesmo no sentido de que eles vão conviver, tá? E é bizarro, tá? Mas assim, é legal porque instiga a gente a pensar também em outras questões de trabalho, questões sociais, camadas, né? E é um enredo que eu nunca vi nada parecido. Isso é muito sensacional, né? Também foi um livro muito impactante, eu li com o meu grupo do Mulher Latina e a gente ficou fritando a cabeça lá falando desse livro. Eu acho que só por isso já vale a pena vocês conferirem, quem lê em espanhol, então tem que conferir. Mas para vocês não acharem que eu só falo aqui de livros em espanhol, eu vou dizer de 2 que eu li recentemente e que já estão felizmente traduzidos aqui no Brasil. O primeiro deles que eu quero falar é um para quem gosta de memórias, para quem gosta de pensar a situação dos exilados políticos, né? E também para quem gosta de ver representatividade lésbica, porque também faz falta, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar quando lerem aquilo pelo que a Cristina passou. Mas o livro que eu quero recomendar aqui para vocês é esse, A Insubmissa, que saiu recentemente no Brasil pela Bazar do Tempo, com a tradução e pós-fácil da Anita Rivera Guerra, que é também pesquisadora da Cristina, da obra dela. Eu gosto muito desse livro, eu li nas minhas férias de julho e foi muito bom, já comentei aqui também em resumo das leituras do mês, mas eu acho esse livro muito bom pela fluidez com que ele faz transitar informações difíceis. A gente tem aqui uma narrativa que vai trazer a voz da infância da Cristina, porque é quando ela começa a contar coisas que aconteceram realmente lá nas suas primeiras experiências de vida, e enquanto ela era uma criança muito questionadora e também por isso muito repreendida pela família, de tanto que ela perguntava. E eu acho que ela consegue trazer isso no jeito como ela escreve. E realmente no começo do livro parece que a gente tá vendo uma criança falar, pela estrutura das frases, pelas expressões que utiliza, né, pela forma de raciocínio, ela consegue transmitir aquilo que ela sentia na infância. Uma infância ali pela década de 50, no Uruguai, um pouco antes, talvez, 40. E ela vai trazer muitas coisas que ela passou e outras coisas que ela não conseguiu nomear na época, mas que depois ficou claro, né? E a gente vai tendo esse choque gradualmente junto com ela, como se ela estivesse redescobrindo aquilo que aconteceu e a gente também e se apavorando. Então tem episódios muito fortes aqui, tem uma questão também em algum momento sobre um estupro que ela sofreu numa operação médica, quando era muito novinha e não entendia nada daquilo que estava acontecendo, mas também ela vai ter essa questão da descoberta do mundo, né, de tentar entender o funcionamento da família. Ela que vem de uma família italiana que tentou sobreviver ali no Uruguai de uma maneira muito difícil, porque ninguém falava espanhol, então eles viviam meio nichados, né? Vai falar muito das figuras femininas da sua vida, as avós, as tias,
a própria mãe por quem ela tinha adoração. Ela fala que a mãe dela foi o primeiro amor da vida dela, e aos poucos a gente vai avançando, vai passando pela adolescência dela até a chegada da vida adulta. Meio que essas memórias aqui contadas terminam no período em que ela vai se exilar, né? No período da vida adulta, em que ela sai do Uruguai e vai para a Espanha e tem lá já as suas primeiras raízes fincadas e também as suas primeiras decepções. E nisso a gente vai ver não só as coisas da família, mas especialmente as coisas políticas que estavam acontecendo, tanto no Uruguai quanto na Espanha. A gente vai ver também por meio das questões de adolescência, aquilo que estava acontecendo no Uruguai. É muito interessante. E a fluidez, gente, a fluidez é impressionante. Eu acho que ela consegue fazer o combo que eu gosto, que é trazer temas que são profundos, que são interessantes, que são instigantes, até mesmo dolorosos, mas com uma linguagem fácil. Então a gente parece que está lendo algo muito fácil, mas na verdade a gente está sentindo muita coisa ao longo da leitura, sabe? Então é um livro de memórias, meio ficcionalizado, mas muita memória. A gente vai se identificar ou com a parte da infância, ou com a parte da adolescência, ou com a parte da vida adulta, não tem como, porque são coisas que acho que quem é humano já passou em algum momento da vida. E ainda mais essa questão também da sexualidade, que é um tema central na sua vida, né? Tentar se entender, tentar se localizar, já que o mundo não era formatado para aquilo, né? Não é o que se espera, não é a normatividade. Então é muito, muito interessante. Eu gostei demais dessa leitura. E mais ou menos ao mesmo tempo eu tava lendo o seu livro de poesias. Eu ganhei esses 2 livros, tá, gente? Eu ganhei bem na época do meu aniversário. E eu fiquei muito feliz por isso, porque era um sinal para eu falar da Cristina, né? Eu ganhei esse aqui, O Nossa Vingança é o Amor, que é uma antologia poética que compreende livros de 71 a 2024, com organização e tradução de Ayelen Medaril e Síria Piquet, publicado pela editora 34, nessa edição bilíngue. Eu amo que a 34 faz isso, fiquei muito feliz quando vi essa antologia poética. Eu li os poemas em espanhol, confesso para vocês que eu não conferi a tradução toda, porque eu tenho prazer em ler espanhol. Eu respeito profundamente o trabalho dos tradutores, mas eu amo ler poesia em espanhol, então foi o que eu fiz. E eu já conhecia alguns poemas, tô até revisitando aqui, alguns poemas que eu tinha lido de maneira esparsa para fazer as aulas lá do Mujer Latina, lá em 2023. Então alguns foram uma revisita e outros foram uma descoberta muito gostosa. O que eu acho interessante na poesia da Cristina? O fato de que ela não se detém no mesmo formato, no mesmo estilo de coisa. Ela vai falar sobre tudo aquilo que a poesia é capaz de comportar. Vai ter momentos de poemas eróticos para as mulheres que ela ama ou amou. Vai ter momentos de poemas mais políticos em que ela vai cantar o exílio, vai falar sobre essa diáspora, né? Sobre essa questão de estar em um lugar e não ser nem daquele lugar, nem daquele outro de onde ela saiu, que é um tema que eu adoro ver na literatura. Mas isso a gente já tinha visto na prosa, né? Então eu vou destacar da poesia dela uma parte em que é extremamente linguística. Ela, como quase uma nerd, talvez a gente possa dizer isso, ela gosta muito de pensar sobre a palavra, sobre o fazer poético, e ela vai trazer coisas sobre linguagem que me pegaram demais. Eu acho que tem aqui todo um cuidado com a palavra e com o que ela pode capturar, né, enclausurar, e isso sempre me toca muito. Eu vou me permitir ler uma poesia em espanhol, eu juro pra vocês que vai dar pra entender, é porque eu não vou localizar agora na versão em português, mas é uma poesia em que ela faz um elogio à língua, né, e a língua com sotaque do Uruguai. E aí diz o seguinte: Me vendió un cartón de bingo y me preguntó de dónde era. De Uruguay, le dije. Habla el español más dulce del mundo, me contestó mientras se iba blandiendo los cartones como avalorios de la suerte. A mí, esa noche, ya no me importó perder o ganar. Me di cuenta de que estaba enganchada a una lengua como a una madre y que el salón de bingo era el útero materno. Eu gosto muito disso porque ela vai pensar, né, que por causa do sotaque que estava sendo muito notado na Espanha, ela se deu conta que estava enganchada a uma língua como se fosse também uma mãe, e disso ela não poderia escapar, né? Eu acho sensacional. Ainda pensando na língua e na palavra, tem um poema que ela intitula Lendo o Dicionário, em que ela vai falar sobre como ela vai escolhendo essas palavras na hora de escrever e as representações simbólicas disso, né? Ela diz: Leyendo el diccionario he encontrado una palabra nueva. Con gusto, con sarcasmo la pronuncio.
la palpo, la apalabro, la manto, la calco, la pulso, la digo, la encierro, la lamo, la toco con la yema de los dedos, le tomo el peso, la mojo, la entibio entre las manos, la acaricio, le cuento cosas, la cerco, la acorralo, le clavo un alfiler, la lleno de espuma. Después, como a uma puta, la echo de casa. Então, assim, ela tá falando, eu apalpo, eu toco, eu escolho, eu lambo, eu faço tudo aqui com essa palavra em busca de encontrar o seu sabor e ver se ela me serve. E depois de todos esses testes, eu, como se ela fosse uma puta, eu mando ela embora, né? E eu acho interessantíssima essa relação da palavra, né, com essa escolha, com essa corporeidade que ela dá e o paralelo que ela faz com o corpo de uma mulher e o corpo de uma mulher puta, né? Enfim, tem muitas coisas que ela vai fazer, tem poemas eróticos lindíssimos, tem poemas em que ela vai explorar a parte física aqui da folha, né, diagramação da folha também, bastante pós-moderna, né? E tem outros mais tradicionais que vão aparecendo ao longo do livro. Tem os poemas de exílio, né? Tem um aqui que tem 2 versos, por exemplo, que ela fala de estado de exílio. Tenho um dolor aqui, do lado da pátria. Tem uma dor aqui do lado da pátria. Isso é muito forte, assim, acho muito bonito. Tem uns poemas que me lembraram Benedetti. Tem outros textos que me lembraram textos do Galeano, né, que ela vai trazer essa coisa da palavra, que o Galeano também falava muito. O meu livro, um dos favoritos que está aqui, é o de Linguística General. Aqui tem até um poema que ela fala, traz também uma poesia do João Cabral de Melo Neto. Ela que era uma leitora também da literatura brasileira, e ela é tradutora, gente. Então, acho que muito do que acontece aqui nesses livros de poesia que estão reunidos tem a ver com a busca pela palavra que vai dar conta daquilo que é preciso, mas que ao mesmo tempo não é completa, né? Não é capaz de fazer esse trabalho de completude do sentido, que é algo que a poesia também fala muito. Então eu trago aqui esses 2 livros finais para representar a obra da Cristina Peri Rossi, mas também reforçando que tem aqueles em espanhol e também torcendo para que ainda mais traduções dessa autora gigante nos cheguem. Ela tá viva, ela tá produzindo, isso é fantástico, e ela traz muito da América Latina, mas também do fato de ser mulher na América Latina, com tudo que isso pode abarcar. Um recorte bastante interessante do Uruguai, mas também que dialoga com muitas outras experiências que eu acho que são universais. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saiam daqui com vontade de ler a Cristina Peri Rossi. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a companhia de vocês e aos apoiadores e apoiadoras do canal por manterem meu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo.